Sejam todos bem-vindos. Santos anjos da guarda. Os anjos são criaturas de Deus e mensageiros divinos. Os evangelhos e outros textos bíblicos falam-nos deles. E tão significativa é a afirmação de Jesus em defesa dos humildes e dos pequeninos. Os seus anjos estão sempre na presença do Pai. Eles nos guardam na misericórdia divina. Essa é a nossa fé. Como peregrinos desta terra, é tão bom saber que o Senhor nos protege e nos guarda por meio de seus mensageiros. Veneramos os anjos e louvamos a Deus que nos concede tão grande dádiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração, de modo muito especial hoje, dando início a esta festa em louvor ao nosso querido padroeiro São Benedito, celebrando também a memória dos santos anjos da guarda, os mensageiros de Deus, e que hoje, de modo muito especial, nós vamos pedir que eles sejam os nossos mensageiros. Por isso eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E para celebrarmos dignamente este momento, arrependidos, peçamos o perdão de Deus. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesta festa dos santos anjos da guarda, cantemos juntos o hino de louvor. Misteriosa providência, mandai os vossos anjos para guardar Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentemos-nos para a liturgia da palavra. Se as pessoas que estão em pé no fundo da igreja quiserem se sentar, aqui na lateral tem bastante lugar. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente e te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve sua voz. Não sejas rebelde, porque não suportarás vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus?
Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos botardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos. O Evangelho que eu acabei de proclamar perguntam a Jesus Cristo quem é o maior. E Jesus diz: precisamos ser como uma criança, resumindo, precisamos ser pequenos. E Jesus Cristo diz porque nós precisamos nos assemelhar a uma criança, porque se não formos semelhantes a uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. E nós perguntamos: por que Jesus diz isso? Por que ser semelhante a uma criança? E aí nós analisamos uma criança. Uma criança é simples, uma criança é humilde, uma criança é espontânea, uma criança é verdadeira, uma criança não disfarça os seus sentimentos, uma criança evita a gente para dizer chega. Essa é outra parte, né? Mas eu gosto de dizer, principalmente quando tem momentos assim, crianças por perto, quando tem adultos perto das crianças, que muitas vezes nós fazemos com que as crianças vão crescendo e se tornando como nós. E Jesus Cristo pede que nós sejamos semelhantes às crianças. Isto é, que nós sejamos simples, que nós sejamos humildes, que nós sejamos pequenos diante dos outros, que nós realmente nos desejemos ou realmente nos esforcemos, melhor dizendo, para estar perto dos outros, para estar próximos dos outros e ser semelhantes aos outros. Quando nós olhamos para duas crianças que estão brincando, nós vamos percebendo que ali elas estão brincando, estão se dando bem, daqui a pouco elas já começam a brigar, porque um quer dar um brinquedo para a outra, e daqui a pouco já vira uma briga, aí um já começa a chamar a mãe, o outro começa a chamar o pai, e está feio por velho. Até que a mãe chega, as crianças já se esqueceram de tudo aquilo e já estão brincando de novo. E aí nós olhamos para essa ação, o que é que nós percebemos, queridos irmãos? Que as crianças não guardam rancor, que as crianças não guardam mágoa, que as crianças não guardam ódio. Se nós brigamos com alguém, a gente passa pelo menos uma semana pensando em alguma coisa para fazer aquela pessoa sofrer do modo como ela me fez sofrer. O que é isso? Isso é mágoa, isso é raiva. Quantas pessoas não passam a sua vida pensando em vingança, fazer o outro sofrer? As crianças não pensam nisso, queridos irmãos. As crianças simplesmente passam por cima daquilo e novamente estão juntas. Por quê? Porque elas não dão valor a essa mágoa, a essa raiva, a essa tristeza. Jesus fala no Evangelho: nós precisamos ser semelhantes às crianças, isto é, ter um coração simples, ter um coração puro. Mas infelizmente a vida não nos deixa ficar como uma criança. Porque se está com seus 12, 13, 15 anos agindo como uma criança, precisa crescer nele, precisa parar com essa criancice. Uma coisa é viver como criancice, outra coisa é ter sentimentos de criança. E a vida vai nos obrigando a crescer, vai jogando em nossas costas responsabilidades, vai jogando em nossas costas trabalho, vai jogando em nossas costas muitos compromissos e nós vamos deixando de lado aquilo que é próprio de criança, porque a vida assim nos obriga. E em determinado momento a gente se depara com um adulto, e o que é adulto? Adulto é responsável, adulto